Bom dia, meus queridos amigos. Estamos juntos novamente no Pétalas do Espiritismo para mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou Evelyn Freire e para mim é uma grande alegria ter a sua companhia. Hoje vamos ver o questionamento 651. Estamos estudando sobre a lei de adoração. Kardec pergunta: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E a espiritualidade nos diz: não, nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Lembremos, meus queridos amigos, que a lei de adoração, ela faz parte da criatura. A lei de adoração é inata ao ser humano, assim como a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, se nós já fomos criados com esse sentimento, com essa ideia de que há algo além de nós mesmos, no sentido de adorarmos um ente supremo, é natural entendermos que seria difícil haver povos de ateus, porque todos nós somos filhos de Deus, criados com a centelha divina. Então seria difícil que um povo inteiro ignorasse por completo essa criação. É possível que uma pessoa, algumas pessoas até se digam ateus, mas um povo inteiro não seria possível. Por isso a espiritualidade nos fala que nunca houve povos de ateus, porque todos compreendem que, acima de tudo, há esse ente supremo. E um povo refletiria e reflete, na sua maioria, a verdade. Logo, povos sem adoração não há. E é exatamente nesse sentido que vem nos falar Miramês, mostrando que nunca houve povos destituídos de adoração. Há uma força soberana que nos dirige de volta para a nossa origem, de onde fomos gerados. Não seria racional que Deus permitisse que nós nos conduzíssemos para longe dele. Obviamente que tudo nos aproxima dele. Portanto, essa ideia, esse sentimento instintivo de adoração, de reconhecimento de um ente supremo, faz parte da vontade do nosso Pai maior. Miramês diz: podemos tirar essa dedução pelos filhos ante seus pais, quanto mais em se tratando de Deus, Pai de todos e de tudo que existe. Esse Deus vem nos revelando gradativamente, de modo que a nossa evolução possa resistir. Se queres saber, todos os reinos da natureza adoram a Deus do seu modo. Quando o homem descobrir essa verdade, ele encontrará seu Criador em todos os seus passos e sentir-se-á feliz. Não existem povos ateus de negação total do Criador. Atrás das palavras vibra o poder de Deus se expressando como Pai. Quando encontramos alguém que alega não acreditar em Deus, suas palavras nem sempre expressam a verdade. Paulo, quando fala aos Coríntios, assim se expressa com veemência em sua primeira carta àqueles, no capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. As palavras são formadas de conformidade com o que a pessoa aprendeu na faixa do seu entendimento. Mas o poder de Deus é sempre o mesmo, irradia-se na consciência e é vida. Portanto, é possível que determinadas pessoas, em função do seu aprendizado, da faixa do seu entendimento, até digam não acreditarem em Deus. Talvez tenham recebido uma educação que as levasse a pensar desta maneira. Mas lembremos, nós temos entendimento, nós temos consciência, nós temos livre arbítrio. E a partir do momento que a criatura começa a racionalizar, começa a perceber, começa realmente a expandir o seu conhecimento, ela percebe que a natureza, o universo, o mundo mostra-nos algo muito maior do que a existência humana.
muito maior do que a capacidade do homem de criar, de reproduzir, de fazer. E nós sabemos que não há acaso no universo. E quando nós refletimos sobre isso, precisamos reconhecer a magnanimidade de uma inteligência maior, de uma inteligência suprema, que é Deus, fazendo então com que a lei de adoração seja algo natural na criatura, porque a criatura pensa, reflete, mesmo que no início das suas reencarnações a sua intelectualidade, a sua moralidade ainda sejam muito incipientes, mas, de qualquer maneira, considerando que a lei de adoração, esse reconhecimento de uma inteligência superior é algo inato à criatura, já que nos foi dada por Deus, mesmo esses indivíduos, no início das suas reencarnações dentro do reino hominal, já refletem essa intuição e essa verdade, que não está fora, está dentro de cada um deles. Portanto, queridos amigos, mais uma vez o Espírito Miramês vem reforçar esse entendimento, nos dizendo o seguinte: não existem ateus, eles mudam de ideias como mudam de roupas, igualmente mudam de corpos como todos os outros espíritos que Deus criou. As reencarnações são processos criados pelo Senhor para despertar no íntimo da alma os poderes. As palavras são transitórias até se fundirem nos poderes que são eternos e verdadeiros. Se ainda duvidas das coisas espirituais, continua tentando crer, porque foste feito do mesmo modo que os outros e és filho do mesmo Criador. Quem nega a verdade acaba aceitando-a por maturidade. O tempo da cegonha já passou. Hoje nem as crianças nela acreditam mais, pela maturidade dos espíritos. Assim, ainda existem muitas histórias que aparecem com a cegonha e que o tempo se encarregará de fazer esquecer, para que tome seu lugar a verdade, mesmo que seja relativa, mas que apresenta melhores condições de se crer em Deus, mostrando para nós que mesmo aquelas pessoas que ainda hoje se dizem ateus, com o tempo, com a maturidade dos espíritos, elas irão mudar, elas irão perceber que basta olharmos para a natureza, basta refletirmos sobre tudo o que nos cerca, para percebermos que não temos condições de alimentarmos a ideia de que tudo partiu do acaso e de que Deus não existe. Como a doutrina espírita nos fala com muita propriedade, para tudo tem que haver uma causa. Para todo efeito tem uma causa. E se todo esse efeito está além da capacidade do homem, é porque não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Então, esse raciocínio, essa racionalidade que a doutrina espírita nos traz é fundamental para a nossa compreensão e para a solidificação das verdades espíritas, porque não há imposições, mas há pensamentos lógicos, racionais, que nos fazem compreender e que nos fazem aceitar. Miramês, já no caminho do fim, vai nos dizendo: a doutrina dos espíritos é um canal de luz que vem nos acordar, diminuir o tempo de ignorância e alcançar as claridades imortais do espírito. Compete a nós outros nos esforçarmos para esse alcance de luz e essa luz fornecer-nos-á meios de nos libertarmos da ignorância com a qual nascemos. O Senhor não se esqueceu de colocar na consciência de todos uma luz, fração da sua própria claridade de amor. Se alguém não sabe explicar o que é Deus para os que desejam negá-lo, é porque não o compreendem. É muito mais difícil, diante de um raciocínio mais apurado, negar essa força que tudo dirige com harmonia. Coloca a tua inteligência em ação e adora pelos meios de que dispões dessa força grandiosa de vida que terás a resposta pela tua própria consciência
que Ele existe e que, embora tão grande, se encontra igualmente dentro de ti. E essa parte final daqui das palavras de Miramês são importantíssimas, porque muitas pessoas têm essa preocupação no sentido de entender que Deus é tão grande, que Deus dirige todo o universo. Será que Ele tem tempo, que Ele consegue olhar um ponto tão pequenininho no universo que somos nós individualmente? Será que Pai maior consegue sentir, perceber e saber o que se passa comigo diante de tanto trabalho, diante de todo o universo? E a resposta é positiva, porque Deus, na verdade, está em tudo e está em nós. Ele acessa de forma plena, pela sua perfeição e pela sua irradiação, por todo o universo, por toda a obra, por toda a sua obra. E nós somos obras do Pai. Portanto, quando ele diz aqui, coloca a tua inteligência em ação e adora pelos meios de que dispõe essa força grandiosa de vida, que terás a resposta pela tua própria consciência, que ele existe e que, embora tão grande, se encontra igualmente dentro de ti. De fato, ele é grande, mas ele se encontra em nós, ele consegue acessar o que se passa no coração de cada um de seus filhos. E é isso que é maravilhoso, saber que nós jamais, em momento algum, estamos desamparados e que basta nós elevarmos verdadeiramente o nosso pensamento e o nosso coração ao Pai para que Ele nos escute. E Ele vai estar sempre conosco, porque Ele ama infinitamente os seus filhos e Ele os criou para a felicidade e para a perfeição. E Ele não seria, diferentemente de muitos de nós ainda, um pai pouco amoroso, que abandona seus filhos à própria sorte. Ele é perfeição, sublime, todo amor e bondade. Então, obviamente, que Ele acompanha todos nós, amparando-nos, fortalecendo-nos. Embora nós, muitas vezes, não consigamos ouvi-lo pela nossa imperfeição, isso não significa que Ele nos deixa, nos abandona. Nós é que nos afastamos dele, não ele de nós. Ok, meus queridos amigos, vamos finalizando mais um Pétalas do Espiritismo. Sempre tão bom estudar, não é verdade? Eu sempre digo que eu adoro e realmente me faz muito bem. Espero que as reflexões sejam úteis e que amanhã estejamos juntinhos novamente para mais um Pétalas do Espiritismo. Que o seu dia seja lindo, florido, repleto de amor e paz. E caso esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.